bate-papo de hoje. Então, pessoal, boa noite. Hoje é o nosso 8º encontro da Liga BIM de 2022 e eu estou muito feliz. Acho que todo encontro a gente fica muito contente de reencontrar amigos, né, e pessoas que a gente gosta muito e convidar aqui para compartilhar desse momento, desse espaço aqui tão democrático e tão nobre, né? Que, na verdade, é um espaço que nós procuramos discutir estratégias de adoção do BIM, de implementação do BIM no setor público, e as pessoas que normalmente passam por aqui são apaixonadas por BIM, são apaixonadas em compartilhar, e hoje a nossa convidada, ela tem todos esses predicados e é uma pessoa que eu conheci há uns 3 anos atrás, gosto muito dela, a Carol, que vem falar para a gente do projeto Projetar-se, do estado do Sergipe. E então eu dou boas-vindas para ela, muito boa noite, e ela vai contar para a gente um pouco do que é o projeto Projetar-se. A gente ficou muito contente, eu quando soube desse projeto, ela me explicou, né? Na hora eu já fiquei super empolgada, quis trazer ela para cá porque tem tudo a ver. Para quem está entrando aqui pela primeira vez ou não sabia dessa nossa iniciativa, eu vou explicar rapidamente o que é a Liga BIM. A Liga BIM é uma iniciativa minha e do professor Rogério Lima. Desde o ano passado a gente tem se reunido para falar sobre BIM, implementação de BIM nos órgãos públicos e principalmente a gente tem se colocado à disposição dos órgãos para poder ajudá-los, compartilhar as experiências positivas de outras prefeituras que já conseguiram avançar, prefeituras e órgãos públicos em geral, né? Para que a gente possa ajudar esses órgãos a avançar. Então, é um verdadeiro espaço democrático de compartilhamento de informação, de experiências, a gente debate assuntos muito importantes e compartilha os eventos, as notícias dos eventos, e é um espaço que a gente tem utilizado para que vocês saibam tudo o que está acontecendo de mais expressivo no Brasil e até mesmo fora dele, né? Então, hoje o nosso palco vai ser, vamos lá para o estado do Sergipe e vocês vão conhecer um pouco desse projeto fantástico que está sendo tocado por vários profissionais e hoje a Carol vem aqui representar e falar um pouco dele. Muito bem-vinda, muito boa noite, Carol, e todos que estão assistindo a gente. Tá com você, Carol. Obrigada, Késia. Obrigada, boa noite a todos. Pronto, quem não me conhece, meu nome é Carolina Cabral e o Projetar-se é uma ação do Grupo Banese, que é o Banco do Estado de Sergipe, aqui. E nós somos um núcleo de apoio técnico aos municípios aqui de Sergipe, né? Para que eles tenham esse apoio para conseguir ou não perder as verbas federais, né? Que muitas vezes os municípios acabam por não aproveitar esses recursos, ou por desconhecimento, ou por falta de apoio mesmo para acesso às plataformas, ou até mesmo por não ter muito pessoal nas prefeituras e não ter capacidade, não digo a nível técnico, mas a capacidade para desenvolver um projeto que às vezes a gente tem pouco tempo, né? E a ideia aqui é dar esse apoio, dar esse start, plantar a semente na Shirley e depois eles também andarem com as próprias pernas. A Shirley aqui, eu já aproveito para apresentar, é a coordenadora geral do Projetar-se também, eu chamei-a para cá, que eu acho que é importante também ela falar um pouco sobre essa ação e que tem sido muito satisfatória, né? Nós temos aqui 75 municípios e temos muito trabalho para fazer e o nosso desejo é mesmo que o Estado se desenvolva, né? E que a gente consiga ter esse aproveitamento da... Olá, Rogério, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Fica à vontade aí, Carol. Boa noite, professor Rogério, tudo bem? Boa noite, Graça. Tudo bom? Desculpe aí o transtorno, eu estava tentando entrar, não estava me deixando.
Fui barrado na porta. Tá vendo? Não, mas Barraram agora... na porta e disse, ó, você não pode entrar, não. Eu, tá bom, tudo bem. Então, Ótimo. nós somos uma equipe de arquitetos, engenheiros, temos o pessoal da comunicação e nós fazemos a visita aos municípios, né, conhecemos as demandas, as necessidades de cada município e fazemos uma avaliação, né, da viabilidade de cada um deles e damos esse apoio, né, vemos o que é possível, se há uma reforma ou é um projeto novo, uma readaptação, e damos esse start. Não sei o que eu poderia falar mais assim, eu nunca fiquei tão solta sem ter essa interação com alguém. Ah, mas a gente está aqui, a gente vai te fazendo várias perguntas. Pode falar, Nós pode vamos te falar. fazer, vamos te contando, vamos te perguntando assim, quais foram desse projeto que vocês estão desenvolvendo há 2 anos, né? Sim, tem 1 ano e meio caminhando para 2 anos. Até hoje, vocês já conseguiram atingir quantas prefeituras, Carol? Eu não tenho os números atualizados, Shirley consegue me ajudar nisso? Nós temos bastantes prefeituras já. Já entregamos projetos diversos, de praças, mercados, mas eu não tenho o número atualizado. Você tem, Shirley? Posso completar a informação? Boa noite, pessoal. Meu nome é Shirley, sou arquiteta, coordenadora geral aí do Projetar-se. Carol é a nossa grande parceira, nossa consultora em BIM, nossa especialista, autoridade, mora aqui do estado de Sergipe. Então, ela tinha que ter sido chamada aqui para fazer parte da equipe, para compor e a gente plantar essa sementinha aqui nos órgãos públicos, né, de Sergipe. Só complementando, né, as informações que Carol trouxe, é um núcleo de assessoria técnica gratuita aos municípios, financiado pelo Grupo Banese. Ela é multidisciplinar no sentido de ter área técnica de arquitetura e engenharia, mas a gente também tem uma equipe que tem uma outra frente no Projetar-se para essa assessoria gratuita na área jurídica e fiscal também, porque a gente sabe que quem trabalha aqui com órgãos públicos sabe muito bem que quando a gente está lidando com recursos para projetos de obras públicas, muitas vezes as prefeituras elas estão numa situação de regularidade complicada, delicada, né? Estão inadimplentes em relação à prestação de contas de muitos convênios, então a gente tem essa outra frente também. Das 75 prefeituras que a gente tem em Sergipe, a gente já fez contato. O projeto tem 1 ano e meio, né? Ele fez 1 ano em fevereiro, quando a gente de fato começou a atuar. Das 75 prefeituras que a gente tem no estado, a gente já fez contato com 34, mas na verdade a gente dessas 34, das demandas que foram levantadas, que foram trazidas, a gente tem várias frentes, né? A gente não tem só a parte de elaboração de projeto, mas a gente tem assessoria também, por exemplo, para obras paralisadas, né? O Projetar-se ele nasceu justamente para poder cumprir essa lacuna, né, que a gente tinha aqui de falta a Carol teve um pouco de receio de falar de falta de capacidade técnica das prefeituras, mas na verdade é isso, é a falta de capacidade técnica mesmo que as prefeituras têm, insuficiência de pessoal e falta de capacidade técnica, de expertise e tudo mais, não só na metodologia BIM, isso é o top, é em tudo. É o básico do básico, né? Não saber como se recebe um recurso público, é não saber o que fazer com o convênio, é não conhecer, não entender a burocracia que envolve toda a aprovação de um projeto junto aos órgãos financiadores, é não entender a complexidade de um projeto de arquitetura e de engenharia, entender o que é um projeto de verdade. Nós somos o menor estado do país, né? E nós somos um estado muito pequenininho, com prefeituras muito pequenininhas. Dos 75 municípios, nós temos 51 municípios têm menos
menos de 20 mil habitantes. Então, por aí vocês têm uma ideia da capacidade mesmo de equipe, de recurso humano para todas as áreas, não só para a área técnica, mas para todas as áreas. Não é à toa que a maioria das nossas prefeituras aqui, elas são totalmente dependentes de consultorias para a área de contabilidade, para a área de cadastro de propostas na plataforma Mais Brasil, né, para poder pleitear esses recursos, conseguir emendas parlamentares. Então, é de fato uma insuficiência geral, e nós entramos nessas diversas frentes para ajudar essas prefeituras no que é necessário. Então, como a Carol falou, a gente visita, a gente recebe os prefeitos, a gente levanta as demandas, e às vezes é assessoria para uma obra paralisada de uma gestão anterior, em que o prefeito ainda não entendeu como é que ele consegue salvar aquele convênio, aquele engenheiro daquela prefeitura não sabe quais são as documentações, quais são os procedimentos para conseguir uma prorrogação e tentar salvar aquele convênio. Obras muitas vezes 80%, 90% já executadas e prestes a ser perdida porque o convênio está vencendo. E são as diversas situações que a gente enfrenta aqui justamente por causa dessa insuficiência técnica mesmo. E a gente ousado que para além dessa dificuldade, né, básica que as prefeituras têm, no geral, de elaborar seus projetos. Então, a gente foi a partir de um diagnóstico que a gente fez em Sergipe, né, constatando que nos últimos 10 anos, quase R$1 bilhão estavam ou paralisados ou sendo devolvidos em relação às obras públicas, justamente pela falta de projetos. Foi dentro desse contexto, que não é uma realidade só de Sergipe, né? Vale ressaltar, é uma realidade do Brasil. Eu já fui secretária de planejamento de um município em São Paulo, município de Itu, com 160 mil habitantes, e um município que perdia recursos, assim, constantemente, pela falta, de fato, de entendimento, de conhecimento dessa área de obra pública, né, que é muito complexa, né? As pessoas, quando saem da faculdade, vão trabalhar na iniciativa privada, não têm noção do que é a complexidade, né, de trabalhar dentro de um órgão público, vocês sabem disso. Então, a gente, dentro dessa complexidade, dentro dessa problemática de Sergipe, que não é só nossa, né, é de Brasil, foi que surgiu o Projetar-se justamente para poder começar a evitar que esses municípios continuassem a perder recurso. E tu, minha segunda terra, minha família é de lá, morei 7 anos, eu morei quase 10 anos, então. Depois a gente bate um papo aí para saber quem é a família. Meu esposo é de lá, eu carreguei ele para Sergipe. Meu esposo é ituano e mora aqui comigo em Sergipe. Depois a gente faz esse apanhado, não é, Shirley? Cada município tem quase que um histórico, não é? Do seu município sobre o que os recursos que já perderam. A gente faz um diagnóstico, né? O Projetar-se, quando faz o contato com o município, a gente faz um levantamento de todos os convênios antigos que eles têm para saber o que dá para salvar ainda, o que é possível prorrogar, né? Quais foram as obras que eles perderam. Então, a gente tem individualmente esses diagnósticos. Então, assim, para responder à pergunta, né, dos 75 municípios, a gente já fez contato com os 34, desses 34, 20 são projetos de fato sendo elaborados, e os outros, algum tipo de outra assessoria, né, que demandou ali urgentemente naquele momento. Mas a metodologia BIM, ela entra, né, Carol, aí eu vou deixar para você falar um pouco mais de propriedade. Ela entra com muitos desafios, né? Muitos desafios mesmo, porque, por exemplo, as prefeituras já não trabalham, né, de jeito nenhum, né, com metodologia BIM. A gente assume muitos projetos que são fruto de convênios assinados com os ministérios, e aí a gente tem que aprovar esses projetos junto à Caixa, e a Caixa ainda não trabalha com a metodologia BIM, então a gente sente que é um passo para frente, depois tem que dar 2 passos para trás, porque a gente, assim, em algumas experiências, né, Carol pode colocar aqui melhor, a gente percebeu que tudo que a gente tinha feito com a metodologia BIM, que a gente achava que ia avançar, que ia adiantar o trabalho para a Caixa, pelo contrário, a Caixa pedia todas as memórias de cálculo, todos os quantitativos no papel, quase que na mão, para poder a gente demonstrar que aquelas planilhas ali, de fato, elas estavam batendo com o projeto. Então, assim, a gente percebe que à medida que a gente tenta avançar e tenta semear,
a gente, ao mesmo tempo, a gente tem algumas barreiras, né, muito grandes, mas, assim, a gente não desiste, né, a gente assumiu a bandeira que o projetasse, para além dessa demanda, dessa complexidade, dessa problemática grande que a gente tem, básica, de prefeituras que não sabem ou não conseguem fazer projetos dentro dos prazos, né, dentro dos normativos, né, que são exigidos, a gente ainda quer, de alguma forma, deixar esse pequeno legado. Então, a gente contrata projetos complementares de engenharia de pessoas que trabalham com metodologia BIM, porque aí a gente vai casando, aí a gente vai trocando ideia, e a gente vai fomentando, e a gente vai mostrando para pessoas que querem trabalhar com a gente, que precisa aprender, que é uma metodologia que a gente quer, de alguma forma, ir deixando como legado. Então, assim, mostrando para as prefeituras as vantagens. Agora, recentemente, a gente fez uma parceria com o CREA daqui de Sergipe, e o presidente do CREA está muito animado, né, nessa parceria da gente difundir a metodologia BIM aqui em Sergipe. Ele quer montar laboratório aqui na sede do CREA de Sergipe, para ensinar os profissionais, né, colocar o software, implantar, fazer curso, fazer os profissionais de engenharia aprenderem, para irem para as prefeituras, né, com essa formação e com essa cabeça mais aberta, porque, assim, a gente acredita que metodologia BIM tem tudo a ver com os princípios básicos da gestão pública, né, que é economicidade, é a redução do erro, é a transparência, é a integração. Então, assim, eu sou formada também em gestão pública, e tudo que eu aprendo em gestão pública, quando eu aprendi a entender um pouco o que era a metodologia BIM, eu falava, gente, não tem como não trabalhar com obra pública sem ser com metodologia BIM, porque como que se faz um projeto de arquitetura para só depois vir a engenharia, para só depois vir o orçamento, para só depois vir uma obra para descobrir que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não está casando lá atrás, né? E todo esse tempo perdido. Então, a Carol, ela ensina bastante a gente lá no Projetar-se, que, olha, o tempo que a gente está perdendo, entre aspas, né? Agora, para modelar, né? Então, a gente vai aprendendo toda essa nomenclatura aí com ela vai, né, dando aula aí para a gente todos os dias. O tempo que a gente perde agora nesse planejamento é justamente o tempo que a gente reduz lá na frente, é o custo que a gente, né, economiza, é o desperdício que a gente evita, é a integração que a gente garante, e é o resultado que é a obra pública de qualidade entregue para a sociedade no final das contas, que é isso que a gente precisa fazer. Então, eu acabei falando um pouquinho demais, mas eu queria contextualizar aqui um pouco para poder aí a Carol dar aula dela, porque aí essa parte é a dela. Maravilha. Muito obrigado, Gil. É que eu falo pouco mesmo, assim, eu não sou de falar eu interajo. Eu falo muito, aí não dá certo, Carol. Não, você fala, você consegue fazer a apresentação sem ter aí um bate e volta, né? Mas também está mais acostumada, tem outras experiências aí, mas o Rogério sabe disso. Sensacional, né? Sensacional, né, Rogério? A ideia do projeto, eu conversava com a Carol, dizendo que aqui em Santa Catarina, realmente não é nada diferente do que vocês vivenciam aqui, não é nada diferente do que a gente vivencia aqui na região sul. Eu trabalhei na prefeitura aqui e realmente não é por incompetência dos profissionais, mas sim é porque existe toda uma visão errada, né? Sim. Do que é a gestão pública, né? Existe uma versão, assim, um atropelo que eu tive, assim, a oportunidade de trabalhar em torno de 2 a 3 anos diretamente lá dentro, e existe uma falta de planejamento imensa, e essa falta de planejamento massacra os profissionais. E eu vivenciei lá, por exemplo, tinha profissionais que tinham 10, 12, 13 obras nas costas para fiscalizar. Isso é desumano, né? Uma obra, você não consegue ir em todas as obras no mês e fiscalizar, que dirá ir mais de uma vez numa obra por mês. Então, não tem como gerenciar algo assim. Projetos, você não consegue fiscalizar projetos porque se especifica mal, né? E se você não tem uma boa especificação, você vai ter um projeto de baixa qualidade. E aqui, uma coisa interessante que vocês falaram, aqui está acontecendo um movimento, existe um plano aqui no governo do estado, que é o Plano 1000, onde o governo injeta
R$ 1.000 por habitante, eles multiplicam o número de habitantes por R$ 1.000 e o governo injeta esse valor no município para ele desenvolver as obras que ele precisa. Então, tem dinheiro, tem demanda e falta o quê? Profissionais, projetos, né? Aí você não consegue atender a demanda na velocidade que o município precisa, que o cidadão precisa, e o gargalo sempre é o recurso que acaba voltando, o recurso mal utilizado, aí você chega num determinado prazo, o dinheiro tem que voltar e gasta-se de alguma outra forma, né? Então, eu acho que o projeto de vocês é fantástico, é excelente, vocês estão de parabéns. É justamente isso que a gente está fazendo, né? Mas às vezes o tempo para se dar entrada para não se perder esse recurso é curto, né? Para o que a gente precisa de planejamento, principalmente trabalhando em BIM, né? De toda essa preparação, e estamos há 1 ano e meio, parece muito, mas ao mesmo tempo é pouco. Nós começamos com uma equipe em que nem todos conheciam, trabalhavam em BIM, né? Então, para uns, parece que é uma evangelização, a testemunha de Jeová, como já brincaram, e aí a gente fica naquele equilíbrio, né, de falar sobre BIM, mas que não seja uma coisa chata, e nem também florear muito, porque há muita essa ideia que a gente bate sempre nas aulas e fala sempre com os outros profissionais, que o BIM não vai resolver tudo, né? Há sempre aquela pessoa, né, entre a cadeira e o computador e os softwares e a metodologia, ela só vai obedecer o que você mandar, né? Então, e é preciso um preparo muito grande, e é essa cultura que a gente tem de não preparar antes, né, não pensar antes e já fazer e deixar para depois se resolver alguma questão que possa, em princípio, demorar algum tempo, e que não é demora nenhuma, né? Porque a gente está acostumado a esse para ontem, anteontem ou mês passado, e isso acaba por ser um obstáculo muito grande, né, para se adotar o BIM de uma maneira geral, né? Sim. A gente vem refletindo, eu e a Kézia, sobre a possibilidade do Liga BIM ter uma atuação mais forte, assim como vocês, e sempre a questão burocrática é uma complicação, né? E aí eu queria perguntar para vocês assim, vocês são OCIP, ONG, qual é a classificação? E se esse valor que você falou que é o banco que Banco do financia, Estado de Sergipe. se é a fundo perdido? Se o quê? Qual foi a última pergunta? Se é a fundo perdido, É através do Instituto, né? O Grupo Banese tem o Instituto Banese, que já existe há 10 anos, e só trabalhava até então, antes do Projetar-se, com projetos socioculturais, né? Na arte de fomento à arte e cultura no estado de Sergipe. O Grupo Banese entendendo-se, né, como um banco de fomento ao desenvolvimento socioeconômico do Estado, e aí pediu para ser desenhado esse projeto para ser realizado, executado via Instituto. Então, é um recurso que vem do Grupo Banese, né, que é tanto banco quanto cartão, Banese Card, corretora do Banese, então é um grupo, né, que faz esse repasse para o Instituto, e o Projetar-se é um projeto dentro do Instituto Banese, que tem CNPJ, que tem, né, pessoa jurídica e tudo mais. Sim. Então, é 20... E é a fundo perdido. A contrapartida que a gente pede para as prefeituras é uma assessoria gratuita. O que a gente vai pedindo para as prefeituras são algum tipo de suporte, né? A gente precisa das equipes deles para nos passar informações. Quando a gente vai começar algum tipo de projeto, a gente pede que pelo menos eles façam um levantamento topográfico, mas esse levantamento topográfico chega no CAD, né, Carol? Aí a gente tem que modelar, né, a topografia para poder a gente começar os projetos. Quando eles vão ser realizados na metodologia BIM, a gente ainda não consegue fazer todos os projetos na metodologia BIM, porque como a Carol falou, a gente não tem profissionais suficientes ainda com essa expertise. A gente teve projetos, por exemplo, que a gente começou com um parceiro desenvolvendo um projeto, ele dizendo que trabalhava com Revit. A gente, beleza, a gente quer parceiro que trabalha com Revit e tal, que é a nossa bandeira, papapá, papapá.
E aí, no meio do caminho, por conta do prazo, por conta da gente apertando pressão, porque é convênio assinado, a gente tem prazo para entregar na caixa, ele falou, eu vou voltar para o CAD porque eu faço mais rápido. Aí ele voltou, né? Está desenvolvendo o projeto no CAD, e aí agora, o orçamentista começou a pedir para ele para ir em paralelo e fazendo a planilha orçamentária, começou a pedir para ele os quantitativos, vai fazendo e vai passando os quantitativos para poder a gente desenvolvendo o orçamento aqui ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que o estrutural. Aí ele, ai meu Deus, se eu soubesse que eu ia ter esse trabalho todo, eu teria feito no Revit. Então, assim, é um bate-cabeça que às vezes a gente tem, né, Carol? E vai e volta, e ai meu Deus, era para ter ido. É justamente por essa maturidade, não é? Que ainda não é muito alta, então não consegue atender a demanda nessa rapidez, né? Que não tem o preparo, apesar da gente também ter desenvolvido o template, ter desenvolvido o manual de padronização, sim, mas mesmo assim não há ainda... As nossas famílias, padrões já, né, Carol, do Projetar-se, a gente já tem... Exatamente. E é um caminhar, né, gente? É um caminhar, assim, às vezes a gente ouve o pessoal comentando, mas a gente só vai quando tiver tal coisa pronta, ou quando tiver isso pronto. Não dá. Tem que ir mesmo. Nós começou do zero, a gente começou do zero de tudo, desde como é que a gente ia organizar as pastas na rede, como é que ia ser, que softwares é que a gente poderia ter, não é que também tem essa questão do orçamento que a gente tinha, e trabalhar com o possível, né? É claro que a gente, quando fala em BIM, implantação, fala sempre no desejado, e o desejado muitas vezes não é o real, não é o possível. Então, é adaptar à realidade realmente. E aí a gente construiu desde o início e foi adaptando, né? Foram muitas pessoas que nunca tinham trabalhado juntas, algumas já se conheciam de outros projetos ou de outros trabalhos, mas nem todo mundo se conhecia ou tinha trabalhado. Houve aí a discussão de como é que a gente ia organizar, né, o trabalho, mesmo as equipes, como é que ia fazer essa interação entre quem é que vai fazer em CAD, quem é que vai fazer em BIM, e agora o parceiro não conseguiu, como é que vamos fazer? E aí ajustando esse leme, e é um aprendizado. Nós temos, né, pessoas que fazem parte do Projetar-se que não trabalhavam, nunca tinham usado um software como o Revit, por exemplo, e foi na marra, como a Kézia estava falando, né? Não é esperar ter um bom tempo, né? A gente ter as condições perfeitas, senão nunca vai se fazer nada, né? Então foi assim meio que na pressão, né? E hoje em dia elas conseguem se desenrascar assim muito facilmente. Diante disso, eu queria fazer uma pergunta também, cara, sobre esse fato. Sim, vocês têm poucas pessoas, como vocês já disseram. Vocês têm conseguido deixar alguma coisa nas prefeituras? Eu sei que nem todas têm nem o mínimo necessário, mas aquelas que tiveram, conseguiram deixar alguma coisa para que eles pudessem dar continuidade ou não foi possível ainda fazer isso? Ainda não, mas a nossa ideia é justamente começar a dar algum tipo de formação para as equipes técnicas, né, das prefeituras. Esse é o nosso próximo passo, né? Porque como acho que já tinha falado, foi com a Kézia na nossa conversa, a nossa ideia não é estar substituindo ninguém, né? A gente não está aqui para ocupar o trabalho de ninguém, mas é dar esse apoio, dar esse início, né, esse start, para até que as prefeituras também comecem a ter o ânimo, não é, de nós conseguimos, nós vamos chegar lá, e aí, a partir daí, a gente também começar a dar algum apoio técnico mesmo, com algum tipo de assessoria, de treinamento, de capacitação para esses profissionais. Seria um próximo passo. Legal. Ô, Carol, eu tinha uma pergunta para fazer para você. No ano passado, nós fizemos um pequeno mapeamento, assim, bem assim, superficial, para conseguir entender qual é o perfil dos municípios que nós temos no Brasil.
E eu fiquei muito surpresa que nesse levantamento que eu fiz apenas usando os dados do IBGE, a gente chegou num dado que 90% dos nossos municípios do Brasil são de pequeno porte, são prefeituras de até 50 mil habitantes. É ali onde está o nosso problema, é ali onde estão as maiores necessidades, as maiores demandas, é ali que falta escola, é ali que falta saneamento básico, é ali que falta tudo, né? Falta hospital, falta posto de saúde. As grandes capitais, em geral, elas recebem recurso, né? Elas têm muitas vezes, por exemplo, vou citar aí a Prefeitura de Florianópolis, ela tem um corpo técnico, tem engenheiros, tem cada secretaria muitas vezes até tem o seu corpo técnico de engenharia, diferente de muitas prefeituras que têm um núcleo de projetos e obras que atende todas as outras secretarias. Lá não, lá é tudo descentralizado. Cada secretaria tem o seu engenheiro, o seu arquiteto separado. Mas existem prefeituras aqui que sequer têm um engenheiro. E eu acho que essa é a realidade da maioria das prefeituras aí, no Brasil afora. Aí a minha pergunta é, nas prefeituras aí do Sergipe, a realidade é a mesma? A maioria dos municípios tem esse perfil de não ter engenheiro, arquiteto na equipe técnica? Como é que é para a gente, nós que somos aqui do Sul, né? Eu principalmente estou aqui em Santa Catarina, como é que é essa realidade? Algumas prefeituras não têm, outros têm, mas acabam por não estar efetivamente fazendo projeto, né, elaborando projeto, e isso é muito difícil. Não temos aqui uma realidade muito aquela que a gente esperava, né? Mas a ideia é que a gente consiga que essas prefeituras consigam ter um profissional mesmo, pelo menos uma equipe, né, voltada para os projetos daquele município. A gente tem situações aqui de municípios em que a gente encontrou que tinha um engenheiro uma vez por semana, né, por conta da questão salarial, né, acabam que contratam o engenheiro, geralmente é o engenheiro, a gente, apesar de ser... Eu e Carol somos conselheiras do CAU, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, então a gente, para além do projetar-se, a gente, quando vai nos municípios, a gente ainda faz campanha de valorização profissional, né, a gente fala para os prefeitos que eles precisam contratar arquiteto, às vezes os prefeitos falam, eu só tenho aqui engenheiro, aí eu falo, prefeito, engenheiro não faz projeto de arquitetura, engenheiro faz projeto de engenharia, o senhor tem que ter arquiteto aqui para fazer projeto de arquitetura. E a gente, nessa brincadeira, a gente vai tentando sensibilizar, mas a grande maioria é só com engenheiros, são prefeituras um pouco maiores, quando tem um quadro com engenharia e arquitetura, mas na maioria das vezes são esses engenheiros que fazem aqueles serviços, aqueles apaga-incêndio, né? A reforma, é um orçamento rápido para uma licitação, o projetar-se quando chega nesses municípios, na verdade, esses profissionais, eles respiram, né, e agradecem, aliviados, o fato da gente estar chegando junto para ajudá-los, né, porque são esses projetos que têm os prazos, né, que tem todos os trâmites, que eles já sabem que não vão dar conta por causa da demanda, mas é porque são poucos, né, a carga horária é muito pequena para poder fazer jus à questão do salário, né, aquela questão que tem a lei, né, do salário, né, pela carga horária, e acaba que eles vão, para ganhar menos, aí eles vão em poucas horas, né, por semana, né, e aí não conseguem, de fato, atender as demandas. E aí, por isso, a realidade aí que a gente tem. Shirley, me diz uma coisa, FNDE, vocês dão suporte provavelmente para alguns projetos do FNDE. Qual é o problema que vocês encontram na grande maioria desses projetos do FNDE? A grande maioria das obras paralisadas que a gente encontra são as creches do FNDE. Né? O que acontece são esses projetos padrões que vêm de cima para baixo, com orçamentos
totalmente com quantitativos equivocados, itens faltantes, além de toda a parte de implantação desses projetos, terraplanagem, né? O colocar o prédio no terreno, ele não é contemplado na planilha, né? Então, é a prefeitura que tem que assumir arrimo, terraplanagem, contenção, muro, calçada, Atualizados, todo né? o restante. E preços muito defasados, né? Totalmente defasados. Tem prefeitura que a gente encontrou com obra paralisada, de creche, que quando a gente atualizava a planilha para a prefeitura, pedia a prorrogação do convênio e ela tentar salvar aquele convênio, o que era 1 milhão virava 2 milhões, e a prefeitura que tinha que assumir contrapartida. A prefeitura dizia, eu não tenho esse dinheiro, eu vou devolver, eu não tenho como assumir, né? Eu não tenho esse recurso. Então, é isso. Eu tenho muito receio com o que está acontecendo agora, o que vai acontecer com a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto que a gente pegou aqui também, que é um projeto que está vindo padrão também do governo federal. E aí é uma curiosidade, porque eles têm um projeto padrão da Casa da Mulher para os governos, né, geralmente, ou municípios maiores, aderirem ao programa, né, pegarem esse projeto e fazerem também a sua implantação, e aí assumirem, né, terraplenagem, tal. Essas planilhas, elas não estão tão ruins assim em termos de quantitativos e tudo mais, mas estão defasadas. Mas pelo menos a Caixa nos autorizou a atualizar os valores. Então, a gente vai aprovar na Caixa com os valores, com a última base do SINAP. Porém, uma curiosidade, a gente teve uma reunião semana passada com o Ministério da Mulher e de Direitos Humanos, né, que é da onde vem o projeto. Esses projetos vieram no Revit, vieram em 2 formatos, né, em DWG, né, vieram no CAD e vieram no Revit, para que a gente pudesse usar, né, esses arquivos da forma que a gente pudesse, né, melhor aproveitá-los. E a gente lá no Projetaço, beleza, a gente vai atualizar o nosso orçamento, né, com base nos arquivos, né, do Revit e tal, para poder extrair os quantitativos, né, e tudo mais, a gente tem uma precisão maior. Aí o Ministério falou assim, não, vocês não podem atualizar os quantitativos, vocês têm que mandar para a Caixa do jeito que veio, o máximo que vocês podem é atualizar os valores, porque a Caixa ela não está preparada para reanalisar esses quantitativos. Aí a gente falou, mas está no Revit, né? A gente só vai estar, eu toda a expert em BIM, né? A gente vai extrair os quantitativos dos arquivos para poder facilitar a vida da Caixa. Não, mas a Caixa não está preparada para isso. Então, vocês vão ter que apresentar os quantitativos do jeito tradicional, não vão mexer neles e vão só atualizar a planilha. Aí, gente, por que vieram no Revit, então, né, os arquivos? Não entendi. Olha, agora eu vou falar uma coisa importantíssima para vocês. Na verdade, a Caixa já tem uma implementação BIM, sim. O problema Aqui é que não. o problema é que a Caixa, ela é várias caixas dentro da Caixa, né? Mas nem todos estão Então nem todos ela estão capacitados, né? Exato, ela é igual, por exemplo, Aqui a não. Petrobras. A Petrobras, eu trabalhei em várias unidades no Brasil todo. Dependendo do estado, você tem um nível de maturidade maior ou menor, nível de exigência até maior ou menor. Nós fizemos uma capacitação para a Caixa Econômica, para a ANEAC, há 2 anos, 3 anos atrás aproximadamente. No ano passado, a Caixa palestrou num dos nossos eventos, e eles falaram, já estão cobrando o BIM no selo Casa Azul. Eles estão já em alguns estados, eles já estão recebendo projeto em BIM, Então, mas aí ainda não. Mas a gente, vamos sim. fazer o match entre vocês. Vamos fazer pode deixar. urgente, porque se tem um decreto federal que começa no nível federal, né, que exige que os órgãos públicos trabalhem com BIM, como é que um município, como é que um estado, né, de porte pequeno como o nosso quer inovar, né, quer
né, dar um passo à frente e aí não pode porque a caixa daqui não está preparada. Então, é muito, né, é muito retrocesso, assim. Tem É, um compromisso aí, vocês têm posso deixar assinado aí meu compromisso de fazer esse match aí. A gente tem um relacionamento bom aqui com a coordenação da Caixa, sabe? Eu acho que, de repente, nessa parceria com o CREA aqui, viu, Carol, que a gente está fazendo, de repente, a gente envolver os técnicos da Caixa nessas formações que a gente está planejando, né? Não sei se a Carol já comentou, acho que a Carol já comentou, né? A gente está planejando um evento aqui no final de julho, né? Em que a gente quer fazer palestras, oficinas, aí parceria com o Projetar-se, com o CREA, para a gente dar uma chacoalhada aí, né? Nessa temática, e a gente vê, aí a gente pode envolver, de repente, a Caixa, chamar, convidar, para poder a gente ver como é que a gente avança. Eu acho que trazer o núcleo da Caixa, que já está pronto para isso, que a gente conhece as pessoas que já estão encabeçando, e esse núcleo vir colar no núcleo da Caixa aí do estado de vocês. Então, que eu acredito que a Caixa, depende do estado, depende também dos profissionais, eles estão sendo capazes. Já tive alunos que trabalhavam na Caixa. Então, isso eu acho que está no processo, né? Aqui a gente ainda não tem, mas estão no processo. Uhum. O Guilherme é engenheiro da Caixa. Boa, Guilherme. Aí, ó. Disponibilizando aí. Opa! Maravilha. Você é da Caixa de onde? Daí? Aqui na Liga BIM, a gente tem um projeto chamado Tinder BIM. A gente faz esse tipo de Adorei, Rogério. Não dá ideia, Rogério me deu uma ideia boa agora, rapaz. Já pensou? Já pensou juntar engenheiro e arquiteto? Gente, Guilherme, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Vamos planejar isso para o nosso evento, Carol? Deu ideia para a Kézia, tá vendo? Kézia adora essas coisas. Daqui a pouco ela vai colocar lá. Já está feito. Já está feito. Adorei. Muito bom. Então, Guilherme, pode se pronunciar aí. Desculpe a intromissão. Diga aí, Guilherme. Não, sem problema. Eu sou engenheiro da Caixa de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Mas o nosso núcleo BIM, ele está bem unido assim, no país inteiro. E já temos mais ou menos dos 2.000 engenheiros e arquitetos que a Caixa tem hoje, aproximadamente, uns 150 já estão bem envolvidos na questão do BIM. E é um núcleo que está trabalhando tem encabeçado pela Nina, lá em Brasília, e está evoluindo bastante, assim, e com certeza tem gente participante aí do Sergipe que pode fazer contato com vocês. Nossa, tá aí. Isso é ótimo, porque aqui em Sergipe a gente não conhece ninguém ainda. Aqui. Nina e o Cadu, 2 nomes aí que são os nomes Cadu, do BIM. A Nina e o Cadu são os 2 nomes. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão encabeçando o BIM na Caixa Econômica e pelo menos assim que, né, até me limito ao meu conhecimento, assim, são as 2 pessoas que eu conheci e que estão levantando a bandeira, além também de uma grande amiga que é aqui de Santa Catarina, que é uma das diretoras da ANEAC, que é a Joani. A Joani e a Aline, elas são a ANEAC, a Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica. Elas é que montaram esse curso, essa capacitação. Então, eu passo o contato das 4 para vocês. Joia. E o Guilherme pode fazer essa costura aí. Excelente, Guilherme. Com certeza. Vou descobrir amanhã também quem são os colegas lá de Aracaju que estão mais envolvidos também para passar para vocês. Ótimo. Maravilha. Olha aí, já seria um outro grande legado, assim, nosso aqui, sabe, do Projetar-se, porque facilita a nossa vida, né? A gente quer ser facilitado e a gente, né? Então, a gente precisa ajudá-los a nos ajudar, né, também. Exatamente. Excelente, muito bom, muito bom. São essas coisas assim que nos deixam muito contentes, né, Rogério? A gente poder ser um meio, né? Ser uma calha. A gente é uma calha, assim, né? Nada como conversar, né, Kézia? É isso. Nada como conversar e a gente passar as dificuldades, o que está passando. Nosso objetivo é esse. Tinderbin, tá batizado aí. Tinderbin, rapaz, olha...
Já vou fazer uma postagem logo que terminar aqui. Vou botar ainda o Carlos Dias ali na postagem, vou botar o Guilherme, ó. Vou botar os meninos ali também para serem representantes, vou botar as meninas de um lado, os meninos do outro. Já pensou isso aí, rapaz? Sábado à noite, Tinder Bean. Show de bola. Brincadeiras à parte, mas assim, é muito bom. A ideia é essa, é compartilhar conhecimento e muitas pessoas falam assim, né? Ah, não vai adiantar. Essa semana passada ainda ouvi uma pessoa falar exatamente isso para mim. O BIM no Brasil não vai dar certo. Não vai dar, não esquece, não vai dar. O brasileiro não tem essa consciência, não tem essa maturidade, não vai dar certo. Vai fazer outra coisa, vai voltar a cantar, larga a mão disso, vai, sei lá, vai inventar outra coisa que você não vai conseguir. Daí eu fico doida, né? Porque no momento que a gente assume que a gente é incapaz de evoluir, e eu acho que isso faz parte de uma evolução, se eu sei que tem algo melhor, por que que eu vou deixar para trás, né? Sim. A gente tem que acreditar que é possível. Então, Exato. senão, A gente não Vocês, no pode... começo da conversa aqui, vocês estavam falando aí de prancheta, de régua T, de normógrafo, de aranha, né? E eu O que é peguei isso? tudo isso também. E é aquela mesma coisa, né, de quando surgiu o AutoCAD. Eu me lembro, tinha Isso são só professor os meu da velhinhos faculdade que dizia que a gente ia perder a essência enquanto arquitetos, que a gente ia desumanizar a arquitetura trabalhando no computador. Eu escutei tudo isso na minha época de faculdade, né, trabalhando na prancheta. E tá aí, né? E aí depois quem não se virou no AutoCAD, né, morreu, porque, né, ou se virava ou se virava. Eu acho que é o mesmo tipo de processo. A gente, pelo CAL, o CREA não, como eu já falei, a parceria, a empolgação, né, tudo que a gente está construindo aí, que vai construir aí com o CREA, vai ser muito bacana no sentido de ajudar nessa difusão aqui do BIM, aqui em Sergipe. Mas eu já ouvi, a gente lá pelo CAL como conselheira, eu já senti algumas resistências, eu já ouvi conselheiros, né, na área de arquitetura falando que tem gente que é contra, e aí eu começo a questionar o porquê, por que alguém é contra algo Há que vai muitos, otimizar, que muitos vai contra. integrar, que vai evitar o desperdício, que vai evitar o erro, né, que vai evitar o aditivo lá na obra, né, lá na frente, né, e trazer um transtorno para o poder público, no caso das obras públicas, né, falando mais especificamente, por que alguém é contra? Então, é uma coisa cultural, é a falta do conhecimento, as pessoas não sabem dizer muito bem porque elas são contra, né? Então, acredito que é muita falta de conhecimento mesmo, né? o novo, o Então, novo, o medo do novo, ele é, suscita medo, e aí você se agarra num conceito que alguém te falou, ah, é por isso então que eu não vou gostar. Você se agarra naquela É. verdade, né? E é uma dificuldade maior ainda de passar da prancheta para o CAD agora, porque é uma outra maneira de pensar, né? Falando aqui de uma maneira mais pessoal, alguns ajustes de projeto, e quem não mexe com Revit, por exemplo, mas não dá para fazer um stretch, não dá para mudar daqui para ali, não é bem assim, então esse Revit não presta. Essa, assim, a dificuldade de entender, às vezes, que é uma outra maneira de se trabalhar, né? Então, até de entender que a gente precisa pensar e tratar o Revit com carinho também, porque senão ele fica contra a gente. Agora deixa eu fazer uma defesa então, Carol. Eu vou falar o seguinte, ó, o que que eu penso, tá, gente? Aí vocês podem até me crucificar, pode abrir ali o chat e detonar, viu? Mas o que que a gente tem falado muito, assim, né? A gente tem tentado desconstruir o Revit, Sim, o sim. Eu falei o ArchiCAD. Revit agora porque foi É, uma situação específica que a gente estava trabalhando o Revit, né? Mas exato, eu porque falo também que o Revit não é o único software, o BIM não é Revit, né? A quem gente é começa do... por um planejamento, por uma maneira de se trabalhar, Isso. tem todo Quem é essa conversa que do... a gente também faz. Sim, sim. E quem é do setor público, o que que a gente tem tentado pregar para o setor público? Você é contratante de projeto, então você tem que saber pedir o projeto. Ah, eu tenho que saber modelar?
Não, eu tenho que saber pedir, contratar o projeto. Se eu souber modelar lá na frente, joia, maravilha. Mas eu tenho que saber pedir. Para eu saber pedir, eu tenho que entender o que é BIM, entender o conceito, para que ele serve, o que é, para que ele serve, como é que eu uso. E aí, isso é o que a gente não tem visto muitas pessoas falarem do conceito, da metodologia. As Sim. pessoas querem saber a ferramenta. E a gente tem tido muitas experiências de profissionais, inclusive de profissionais que foram meus alunos em pós-graduação, que não conseguem trabalhar de forma colaborativa porque não entenderam. São exímios modeladores, usam maravilhosamente a ferramenta, entende de Dynamo, entende de todos os softwares principais, mas não consegue trabalhar colaborativamente, não consegue definir requisitos, não consegue fazer um plano de execução, não consegue sequer fazer um fluxograma de processo para poder melhorar a forma de projetar. Então, é aí que a gente tem que entrar e também mostrar para as prefeituras que se você não precisa comprar ferramenta adoidado, é igual você não saber dirigir, comprar uma Ferrari, para que vai adiantar? Você tem que aprender a dirigir as regras do trânsito. Às vezes você nem precisa ter carro, você pode andar até de Uber, né? Mas você tem que saber para onde você quer ir. Alguém vai poder te levar. Se você não souber para onde ir, não adianta ter carro, né? Exato. Então, ferramental está sendo, assim, desde que eu comecei eu inclusive comecei assim, né? Achando que BIM era a ferramenta e não é. Ele é muito além. Então, as prefeituras precisam entender isso, assim, né? Fortemente. Eu dei o exemplo do Revit só mesmo para mostrar que a maneira de pensar é diferente e continuam achando que é só uma mudança, né, de software. E só falando em software já é diferente se pensar. E realmente eu falo também que BIM não é só software e o software não é só Revit, né? Em que há muitas outras ferramentas e não só de modelagem. E o planejamento é a base de tudo, independente da gente estar usando software ou não, né? E esse planejamento é essencial, e é isso que é o gargalo também, que a gente tem ainda aquela cultura de se começar logo a trabalhar, né? Se colocar logo a mão na massa e depois ir se resolvendo. E isso dá um retrabalho depois, independente da ferramenta que se trabalhe. E a colaboratividade, não sei se existe essa palavra, mas o trabalho colaborativo, né? Eu continuo falando que, independente de ser em BIM ou não, a gente já devia trabalhar de uma maneira mais colaborativa, né? Já devia haver essa conversa entre engenheiros e arquitetos, de a gente entender que uma disciplina pode interferir na outra, a gente trabalha muito individualmente, né? E parece que eu estava falando isso na última aula com os meus alunos, é que até mesmo o projeto, a gente pensa na fase de projeto e obra, e depois joga o filho para o mundo e ele que se vire, né? Também a gente não tem que pensar na responsabilidade que a gente tem desde o projeto, mas que aquilo vai ser utilizado, né? Pelos usuários finais. Então, fazer um projeto de qualidade, né? Não é só a gente fazer a nossa parte, depois os outros que se virem a partir daí, né? Sim. Carol, Rogério, desculpa te interromper, perdão. Tudo só porque falta 4 minutos para acabar a nossa transmissão. Infelizmente, hoje, normalmente a gente dá uma esticadinha e hoje o tempo da nossa live vai acabar exatamente às 9, pode ser que a gente despenque e todo mundo caia aqui, né? Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais, Rogério, para a gente poder encerrar esse papo que está tão gostoso que o tempo passou e a gente nem sentiu, né? Muito bom. Não, tranquilo. Só agradecer a Carol e a Sheila por estar aqui, dando um pouco da experiência de vocês. Já fica o convite para um retorno, né? Para a gente poder discutir um pouco mais, de repente até trazendo um estudo de caso, né? Para servir de exemplo pontual, assim, olha, aqui a gente fez isso. Eu acho que poderia ser interessante, então fica aí o convite. Novamente, muito obrigado. Obrigado a todos também que participaram aqui. Bom demais. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Carol. Obrigada, Shirley. Obrigada, Rogério. Amanhã vou estar passando os contatos para vocês. Vou só fazer uma... Por favor. Vamos nos apoiar. Eu já mandei a mensagem aqui para o Guilherme para ver se ele me mandava o contato. Olá, Pedro. Entrem na Liga BIM também, se possível, para a gente poder compartilhar também alguns documentos com vocês, vocês compartilharem com a gente fazer esse grande match.
Pessoal, a gente vai se despedindo aqui. Eu tenho 2 recados rapidinho para dar para vocês, voando rápido e rasteiro. Amanhã estaremos em Brasília fazendo a apresentação do nosso Anuário BIM Infraestrutura de Santa Catarina no Confea. Quem não baixou ainda, acesse o nosso site www.conexãobim.com.br. Gratuitamente o anuário vai ser todo seu. Você pode ver o que a gente aprontou lá. Quarta-feira teremos um jantar de negócios com o professor Lino lá em Brasília também. Pessoal, tem várias pessoas aqui da Liga BIM que estarão lá com a gente. Depois a gente compartilha. Nicolas vai, o Pedro vai também, né? Vai ser muito bacana. E terceiro aviso é que BIM CREA-SC em breve estará rodando aí. As inscrições vão começar a partir do mês que vem, 29, 30 e 1º de dezembro. Tá dados os recados. Muito obrigada a todos vocês. Marcos Romano, Chile, Carlos Dias, Guilherme, Nicolas, obrigada, Pamela, aí nos bastidores. Professor Rogério, obrigada também. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Depois falamos, Chile, para contar de Itu. Vamos conversar. Muito bom, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, pessoal.